Arro pessoal, muito boa tarde. Começando aqui mais uma live, dessa vez para falarmos sobre as 7 leis herméticas. Enquanto a galera vai chegando, enquanto o Instagram vai falando que essa live começou, eu vou deixando os recadinhos aqui de sempre. O primeiro recadinho, qual que é? Que você conheça meu podcast. Caso você ainda não saiba, eu tenho um podcast chamado Astrologia e Tantra. Ele está disponível lá no Spotify, no Apple Podcast, enfim, em todas as plataformas de podcast. Você pode pesquisar ali Astrologia e Tantra e todos os dias eu mando uma reflexão astrológica para a gente poder conversar sobre a energia do dia, do astral do dia. Então vá lá para você poder acompanhar esse podcast. Também as lives que eu faço aqui, eu faço upload lá no podcast e também no YouTube. Então você que de repente prefere ver os conteúdos pelo YouTube ou pelo Spotify, as lives ficam ali também. O recadinho também, olá Flaviana, seja bem-vinda. O recadinho também que eu dou é o seguinte: você que está aqui, né, e quer acompanhar as lives, se certifique de fazer o quê? Colocar ali para receber notificação. Por quê? Porque se você não colocar para receber notificação, possivelmente o Instagram não vai avisar que a live começou. Eu também não aviso tanto, então estou começando essa live aqui do nada. Então coloca ali para você receber notificação, assim que eu entrar, você sempre vai poder, né, receber aí um aviso. Então vamos lá, falar sobre esse tema que eu acho muito importante. É quase como um clube do livro, mas não vai ser bem um clube do livro, porque o livro ele é grande, né? Eu vou falar sobre esse livro aqui, o Kybalion. Né? Na verdade, o Kybalion, o mais conhecido, né, a versão mais conhecida dele é uma verdinha, né, um livro verde, bem mais fino que esse. Esse é uma versão que saiu mais recente, né, da editora Pensamento. E aí tem inclusive quem foi o autor, né, tem até uma parte adicional ali do livro que esse autor escreveu. Então, eu estou com essa versão aqui. Eu recomendo muito, muito, muito que todo mundo leia esse livro. Por quê? Porque esse livro aqui ele é uma grande base para tudo que a gente fala de espiritualidade, do ocultismo, de toda essa parte de entender as energias, inclusive a própria astrologia. Então, inclusive a própria astrologia, você entende ela pelas leis herméticas. Então, eu acredito, tem algumas coisas que eu acho que todo mundo deveria ter. A primeira, com certeza, é o seu mapa astral. Então, se você ainda não tem o seu mapa astral, se você não tem ali a sua mandala para você poder acompanhar tudo que a gente conversa aqui, faça lá esse mapa, né? E eu, inclusive, gravei uma videoaula explicando como que você pode, né, obter esse mapa gratuitamente. Você vai no astro.com. Eu fiz o passo a passo para você poder ter a sua mandala. Então, acho que todo mundo deveria ter a sua mandala do mapa astral. E eu acho que todo mundo deveria ter também um conhecimento das leis herméticas. E esse barulhão aqui foi o senhor Duque, que eu chamo para ele vir. Aí ele não vem. Aí quando eu sento para gravar, quando eu sento para, né, fazer a live, ele vem bater na porta. Vem. Ele é incrível esse cachorro, sem brincadeira. Eu chamo, vem Duque, vamos lá. Ele fica olhando para minha cara, não quer vir. Aí eu fecho a porta, começo a falar, ele percebe que eu comecei a falar, ele vem bater na porta, né? Vem cá, Duque. Aparece aqui pra galera ver, vem. Aqui, só o focinho dele aqui embaixo. Então eu acho que todo mundo deveria conhecer, né, as leis herméticas, deveria pelo menos ter uma noção. E eu sei que tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo já sobre leis herméticas aí, internet afora, muitos conteúdos muito bons, inclusive. Eu mesmo já fiz, né, lives lá no passado, fiz post em blog, né, sobre as leis herméticas, trazendo um resumo. Mas esses dias, né, eu queria indicar, né, para um cliente assistir e falar, né, entender sobre as leis herméticas. E eu indicar palestras, vídeos para ele ver. E de repente eu falei, por que não regravar esse conteúdo, né? Para poder fazer essa troca de ideia com a minha visão aqui também, com aquilo que eu acredito, né? E mesmo que eu tenha feito no passado, agora, né? Já mudou bastante coisa. A gente já teve um bom tempo que aconteceu isso. É difícil eu mesmo resgatar, nem sei, né, como é que está esse vídeo, tem que pesquisar lá no YouTube, então vale a pena fazer de novo. Bom, as leis herméticas elas têm ali a sua raiz no Egito Antigo, né? Por isso que eu estou até com uma camiseta honrando aí essa sabedoria. Dizem que veio ali de Hermes Trismegistus, e Hermes Trismegistus seria Hermes 3 vezes o Grande. Tem uma ligação, né, com o deus Thoth do Egito, que é o deus da magia. O Hermes é o Mercúrio, né, que a gente fala no mapa astral. Então olha que interessante, pessoal. Isso aqui já traz várias reflexões para a gente. Né? O Hermes, que é o Mercúrio, todo mundo tem Mercúrio no mapa. Mercúrio representa a nossa mente. E a gente vai ver que a primeira lei que tem aqui das leis herméticas fala do mentalismo. Então é muito interessante ver que porque só para vocês entenderem, né, esse livro
ele foi escrito inicialmente, aquela versão verdinha que você pode encontrar por aí facilmente, ela foi escrita pelos 3 iniciados, ou seja, era uma versão que era de um autor anônimo. Então, assim, não tinha lá uma pessoa que escreveu. Era atribuído aos ensinamentos de Hermes Trismegistus, vem ali da Tábua Esmeralda, vem ali do Corpus Hermético, realmente vem de um conhecimento que vem lá da antiguidade, mas o livro em si ele foi escrito, na Era Moderna. Depois, inclusive, com esse livro aqui, essa versão moderna, aqui tem o nome do autor, que trouxe ali, que compilou essas 7 leis herméticas. Então isso é muito interessante porque Hermes Trismegistus, não tinha quem era Hermes Trismegistus. Será que ele foi uma pessoa? Será que ele foi uma pessoa que viveu e que trouxe todo esse ensinamento? Será que foi na verdade um conjunto de pessoas, Hermes Trismegistus, os 3 vezes o grande? Será que a gente está falando realmente da divindade, do deus Hermes, do deus Thoth ou do deus Mercúrio, quando a gente fala aí na linguagem astrológica, linguagem romana? Então, isso fica, aquela questão, quem foi o Hermes Trismegistus, mas se sabe que temos uma sabedoria imensa que vem aí dessa fonte. E como eu falei, isso aqui, inclusive, quem entende as leis herméticas, porque vamos pegar aqui um pouquinho de histórico, que a gente pode ver. Primeiramente, tudo isso aqui era chamado ocultismo, era um estudo do oculto. E aí estava lá nas ordens secretas, nas sociedades secretas, maçonaria da vida, Rosa Cruz e assim por diante. Então isso era muito mais fechado, era uma coisa que estava revelado. E é engraçado que teve uma época que eu peguei essa explosão, daquele filme e livro, foi um livro e filme chamado O Segredo. E isso aí meio que bombou, foi uma coisa bem forte ali, todo mundo ali falando do segredo, todo mundo ali abismado, com aquele conhecimento do segredo. Aí se falava da lei da atração e assim por diante. E no final das contas, quem já estudava ocultismo como eu já estudava faz um bom tempo, Eu olhei aquele livro, olhei aquele filme, eu falei, pô, isso aqui eu já conheço. Isso aqui já era falado faz um tempo. Então, tudo isso que foi vindo à tona, dessa questão de lei da atração, que se fala muito hoje em dia, tem como base as leis herméticas, assim como outras partes mais antigas da espiritualidade. Agora a grande questão é, isso era oculto, então isso era só estudado nas escolas iniciáticas, nas ordens secretas. Hoje as ordens não são nem secretas mais, se diz que elas são discretas, do tipo, não aparecem tanto, você não sabe tudo o que acontece ali, mas não é um segredo, que existem ali essas ordens que estão ali, ainda mais com a internet, Internet afora você vê muito sobre isso. E mais ainda, o fato do livro ter se popularizado, a gente tem aí a internet que pode ser uma bênção sim, onde a gente pode popularizar um conhecimento. Inclusive esse livro, o Kybalion, primeiro que ele é barato, ele não é um livro caro. Se você procurar em sebo, você vai encontrar facilmente, tem muitas tiragens dele. E para quem pesquisar, você vai encontrar até o PDF na internet. Você pode encontrar o PDF para você poder fazer o download e ler esse livro também. Eu recomendaria a todo mundo que lesse o livro Kybalion. Eu acho que vale realmente a pena você ter contato com esse conhecimento. Mas eu sei que esse é um livro também muito filosófico. Inclusive, um dos conteúdos mais interessantes que tem desse livro Kybalion é da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia, e a professora Lucilena Galvão ela fez uma série de palestras, e eu vi todas, claro, Ela fez uma série de palestras sobre o Kybalion, sobre as leis herméticas, então vale muito a pena também pesquisar. E eu digo o seguinte, você pode ver aqui essa minha live, você pode ver as palestras da professora Lucilena Galvão, mas o que eu recomendo muito é que você leia o livro e possa entrar em contato ali direto com aquelas palavras e tirar as suas próprias conclusões. Mas vamos lá, a ideia dessa live, Duque, você já está enchendo o saco, para aqui, fica quietinho ali, senta aí, não vem causar não, fica quietinho, o Duque está aqui, querendo lamber, fica quietinho aí. Então, a ideia agora é a gente resumir. Eu até pensei em fazer uma live para cada um dos princípios herméticos, para cada uma das leis herméticas, mas eu acho que não é necessário. Eu acho que o mais importante, porque é uma coisa que é legal, Eu tenho um blog, um site na verdade, e tem um blog que eu estava alimentando ele muito tempo atrás. Eu nem sei se eu vou pesquisar aqui, deixa eu ver se esse post ainda existe, deixa eu ver rapidinho aqui, porque esse post foi muito engraçado, porque eu fiz ele, um resumo das 7 leis herméticas, e eu comecei a ver esse meu resumo publicado em um monte de site, não atribuindo a autoria, isso foi uma coisa meio chata, mas eu vi um monte de gente simplesmente fazendo um copy-paste
e colocando esse meu resumo, né, esse meu artigo, em outros sites. E esse post está aqui, ele está aqui, eu vou compartilhar, inclusive quem quiser, fica de olho aqui no meu Instagram, eu vou compartilhar. Aliás, eu não vou nem pegar o livro, eu vou pegar o meu próprio post aqui e a gente vai falar sobre ele. Maravilha que eu lembrei dele. Vou mandar esse post ali para esse meu cliente que eu quero que ele entenda, né, sobre as leis herméticas e vou também compartilhar com quem quiser e a gente vai se basear nesse artigo. Então vamos lá. 7 leis herméticas, também chamadas de 7 leis do universo. Primeiro vamos entender que o número 7 é um número sagrado, é um número que vai falar sobre o nosso processo evolutivo. Temos 7 chakras, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 sistemas cristalinos dentro dos cristais. Temos o 7, realmente, ele é um número mágico ali, é um número que traz bastante coisa. E essas 7 leis, elas meio que mostram como é que funciona o universo e como que a gente pode lidar melhor com essa nossa realidade, né? Aquilo que a gente convive. E aí, começando aqui, né, nesse meu artigo, eu primeiro coloquei aqui, né, o que seria a lei, né? A gente está falando de princípios, leis. Lei, né, se a gente pegar ali no dicionário, é uma regra, uma prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Isso é o que se diz como lei, né? Mas como a gente está falando de um princípio do universo, é o seguinte, essas leis são do universo, ou seja, o universo funciona assim. Ele funciona dessa forma. Então, assim como na nossa sociedade, se você está lá dirigindo e você está numa estrada que a velocidade máxima dela é 80 km por hora, e de repente você passa por essa estrada a 100 km por hora e tinha um radar ali. E esse radar, ele tirou foto da sua placa e vai te mandar uma multa porque você descumpriu ali uma lei, você infringiu uma lei. Não adianta você chegar lá para a autoridade, enfim, e falar, olha, eu não sabia que o limite era 80 quilômetros, eu não sabia que tinha um radar, eu não sabia. Não importa, eles vão querer, acho que, salvo raras exceções, a questão de você não saber ali a lei, você vai vai ter uma consequência. Então, eu não vou poder alegar que eu não sabia que ali tinha um limite de 80 km. Se eu passei acima do limite, eu vou ter ali como se fosse uma consequência. Eu não vou nem falar punição, porque a punição é tão chata, mas é a consequência que vai acontecer ali. Então, o universo também. O universo tem leis. Então, a gente tem as famosas leis da física, ou seja, tem coisas que acontecem, ou seja, se eu pegar o que eu posso jogar aqui que não vai causar problema? Tudo é cristal, eu não vou jogar nenhum cristal no chão. Mas se eu pegar, não tem nada, não tem nada. Eu vou pegar um cristal, mas vou jogar na minha mão. Se eu pegar essa ametista maravilhosa que está aqui comigo e eu soltar ela, pelas nossas leis aqui, do planeta Terra, da gravidade, é fato que ela vai cair. Simplesmente ela vai cair. Ela está aqui e ela cai. E não adianta eu querer dizer que não, essa pedra não vai cair porque eu não quero que ela caia. Ela vai cair porque faz parte de uma lei que está aplicada aqui ao planeta Terra. A gente poderia ultrapassar algumas leis? Talvez, talvez, temos aí possibilidades, mas às vezes não é nem ultrapassar a lei, porque se a gente entender a primeira lei hermética, primeiramente eu quero trazer uma questão aqui que coloca, porque o livro ele é cheio de frases de efeito, de frases impactantes. Então, primeiro coloca aqui, quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para preenchê-los com sabedoria, o Kybalion. Então isso aqui é muito interessante porque ninguém vai cair nesse vídeo aqui à toa também. Seja ao vivo aqui no Instagram, seja depois no YouTube ou no Spotify, você não está aqui à toa. Então, se você já conhece as leis herméticas, maravilha. Talvez esse vídeo apareceu para você relembrar delas, relembrar como é que elas funcionam. Eu tenho que me sintonizar com elas. E se você ainda não conhece as 7 leis herméticas, é o momento de você conhecer. Então essa frase aqui é muito interessante porque é também a famosa frase que diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então quando você estiver pronto ou pronto para um conhecimento, aquele conhecimento vai chegar até você. Então isso aqui é bem interessante. E aí a gente tem o Kybalion novamente dizendo, os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Lembra, esse livro ele fala muito sobre metáforas também, Então, quando a gente fala aqui desses princípios da verdade, ele diz aqui, quem conhece esses princípios da verdade possui a chave mágica,
Ou seja, é aquilo que vai te permitir navegar pelo universo, é aquilo que vai te permitir fluir, né, por essa vida. A gente pode fazer um paralelo aí com o taoísmo, que diz que quando a gente está em sintonia com o Tao, a gente flui, né, com o Tao e não fica brigando com ele. Então a gente, conhecendo essas leis, a gente tem uma chave mágica. E essa chave mágica permite abrir as portas do templo. E as portas do templo vai tanto ter o autoconhecimento quanto o conhecimento do universo. Também, como diz, né, lá num templo de Delfos, na Grécia Antiga, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Ou seja, entender as leis herméticas também faz parte do autoconhecimento. Por isso que eu incentivo todo mundo a conhecer, a refletir, a meditar sobre essas leis. Então, para que você possa aplicar na sua vida e cada vez mais se conhecer, né, fluir melhor pelo universo, ou seja, não ficar brigando com o universo, fluir melhor, entendendo os desafios e sabendo navegar por eles, e principalmente abrindo as portas, né, para o seu autoconhecimento e, consequentemente, conhecimento do universo e da vida. Então vamos lá falar sobre essas leis. A primeira lei hermética, eu acho que é a lei que ela pode causar até uma certa controvérsia, né? As pessoas vão ficar, não, mas será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Vamos lá conversar sobre essa lei. A primeira lei é a lei do mentalismo, o princípio do mentalismo. E diz aqui, né, esse aforismo do Kybalion, ele diz aqui, o todo é mente, o universo é mental, o Kybalion. Então, veja, é uma simples frase, né? É uma simples frase aqui, uma linha pequena, mas que dentro dela existe um conhecimento muito profundo. Por isso que eu escrevi esse artigo, né, resumindo as leis herméticas, e por isso que eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então ele coloca aqui, né, o todo é mente, o universo é mental. Bom, a gente tem aí inúmeras linhas de conhecimento, religiões, espiritualidades, e aí a gente pode ter aí várias formas de ver o mundo, mas tudo vai passar por alguém, né? Tem na filosofia hindu se fala, né, que a gente é um sonho de Brahma, né? Então a gente está ali sendo criado através da mente de Brahma, a gente também é uma criação de Deus. Então tem uma série de questões que diz que a gente né, parte de uma mente divina, né, de uma mente criadora. Mas mais do que isso, né, nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores. Então, se você for pegar, inclusive, né, na filosofia, né, na tradição judaico-cristã, que faz parte do Ocidente, né, que influencia bastante o Ocidente, se diz que, né, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus criou tudo, né, através do que? Da mente dele, e criou o ser humano através da sua imagem e semelhança, significa que o ser humano também é um criador. E como que o ser humano cria? Com a mente. O ser humano também cria com a mente. E aí é uma coisa bem interessante, porque aí você vai pensar, mas como assim criar com a mente? Como que a gente pode colocar isso na vida prática? Primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte, né? A gente tem os planos, tem várias formas de ver, né? Os planos sutis. Eu trabalho principalmente com 4, né? Porque inclusive eles têm a ver muito com a astrologia e com os elementos que a gente trabalha. Então a gente pode trabalhar o elemento fogo, o elemento ar, o elemento água e o elemento terra. E claro que a gente pode colocar também o quinto elemento, né, a quinta essência, que é o éter, o espírito. Então vamos pensar, né, mas se a gente colocar que o éter realmente seria a fonte de tudo, o registro acástico, né, o akasha também como é chamado, depois vem para o elemento fogo ele vem como uma ideia, como uma intuição. Né? O elemento ar, ele já começa a falar sobre a nossa mente mesmo. Então já começa a permear uma ideia na nossa mente. Depois que essa mente teve uma ideia, né, aquilo foi criado na mente, vai vir para o plano emocional. O plano emocional tem que dar um impulso, tem que dar uma motivação para aquilo acontecer. E quando tiver essa motivação, entra o elemento terra com o colocar a mão na massa e criar aquilo. De forma muito resumida, né, tudo que a gente tem aqui, tudo que você olha aqui, que foi uma criação humana, começou como uma ideia na mente. Né? Então, se eu pegar esse livro mesmo, para ele ser criado, né, teve que ter a ideia de criar um livro, uma inspiração primeiro, né, para criar o livro. Uma inspiração pode vir aí do divino, da espiritualidade, depois fica no plano das ideias, eu quero criar um livro, eu vou, né, pensar ali como é que eu vou escrever, vou trazendo isso na minha mente, tem que ter uma motivação para fazer isso, por que eu quero fazer isso, por que eu vou me mover para fazer isso, e finalmente não adianta só ficar pensando, né,
tem que ir lá e colocar a mão na massa e, sei lá, no caso, né, pegar uma editora e aí imprimir as cópias e assim por diante. Então tudo na nossa vida passa pela mente, né? Tudo passa pela mente. Então, se a gente cria qualquer coisa, seja bom ou ruim, né? O bom ou ruim sempre também é muito relativo, o que é bom, o que é ruim, mas tudo que a gente está criando na nossa vida passa primeiro pela nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente ela tem todo esse potencial criador. Então, desde coisas mais óbvias que a gente vê, então, quero criar, pegando criatividade, né? Quero criar quero fazer um desenho, né? Então, você quer fazer um desenho, você vai lá, visualiza na sua mente, desenha, coloca no papel, beleza, você criou, né? Então, isso parece óbvio, né? Pô, legal, eu estou criando isso. Mas todo o resto também, tudo que acontece na sua vida, de certa forma, é uma criação da mente. Qual que é o segredo aqui? Qual que é a grande questão aqui? Eu vou ler de novo o princípio do mentalismo, que diz aqui: o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, o nosso universo é uma criação nossa. A nossa mente está a todo momento criando o nosso universo. Mas qual que é a grande questão? A grande questão é que a gente tem um pequeno percentual da nossa mente que é consciente. E um grande potencial, um grande percentual, na verdade, né, dessa mente que é inconsciente. Então, olha só, pessoal, a lei do mentalismo, o princípio do mentalismo, ajuda até a gente a entender as questões que a psicologia traz para a gente. Né? E aí a famosa lei da atração também, assim por diante. Por quê? Porque beleza, você pode falar, bom, tem coisa que eu sei que eu estou criando. Né? Então, isso aqui eu sei que eu criei, isso aqui eu sei que eu me determinei a trazer isso para a minha vida. Mas tem um monte de coisa que eu falo, não, não criei isso. Não criei isso, isso aqui não tem nada a ver comigo, não tem uma participação. Mas tem. Por quê? Talvez a gente não está reconhecendo, né, que teve, que a gente criou aquilo, por conta daquilo que está sendo criado pelo inconsciente. Né? Então isso aqui é parte de todo o processo terapêutico que a gente faz, né, essas terapias que trabalham ali com a questão do inconsciente, que é como Jung disse, né, trazer o inconsciente ao consciente, porque senão ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então o destino seria o quê? Aquilo que vai sendo criado para a nossa vida, né? E a gente diz que a maioria das pessoas vai falar, mas é um destino. A gente está à mercê disso. Só que não totalmente. Eu sou uma pessoa que eu sempre trabalho a questão do equilíbrio, né? Então eu não acredito nem que a gente tenha um destino totalmente, né, formado, ou seja, aquilo está pré-determinado e pronto, porque seria algo bem complicado, bem esquisito, né? Tipo, se já está tudo pré-determinado, eu não vou fazer nada, não tenho participação, né? Se já está pré-determinado que eu vou ser assim, 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 eu não tenho participação de nada, eu não tenho nada, né, a ver com isso. E eu não acho que é assim, né? Mas também a gente sabe que não é totalmente a livre-arbítrio, eu crio tudo, né, que eu quero. Por quê? Porque a gente tem ali também, a gente chega aqui nesse planeta com algumas coisas já pré-definidas. Então, na verdade, essa questão, né, da nossa vida é um balanceamento, é um equilíbrio que a gente tem que buscar fazer da melhor forma entre o nosso livre-arbítrio e entre o que é destino. Então, por exemplo, eu nasci aqui no Brasil. Né? Então, assim, eu não tive escolha, pelo menos não consciente, né? Vamos lembrar disso. Minha alma pode ter escolhido, claro, mas eu mesmo não tive ali essa escolha. Eu simplesmente nasci aqui no Brasil. No que eu nasci aqui no Brasil, isso já estava determinado, né? Foi meio que um destino para mim. Mas eu posso escolher o que eu vou fazer tendo nascido no Brasil. Né? Eu posso, inclusive, escolher, de repente, sair do Brasil. Né? Falar, vou para outro país. Então isso é uma coisa muito interessante porque a gente tem sim uma grande parte, né, que as coisas acontecem para a gente, mas a gente tem uma outra parte que a gente decide o que faz. E isso os próprios estoicos também falavam sobre isso, né? O Jung também falava sobre isso. Várias pessoas que, né, realmente refletiram sobre essa questão da vida falam sobre isso, porque o próprio Jung dizia e os estoicos também diziam: não é aquilo que acontece com você que importa. O que importa é aquilo que você faz com o que acontece com você. Né? Então, assim, pode ver que algumas pessoas, a pessoa foi lá e bateu o carro. Né? Uma pessoa
X, ela pode ficar totalmente transtornada, pode ficar mal, pode brigar, pode fazer um monte de coisa porque ela bateu o carro. A outra também, de repente, bateu o carro, então assim, teve o mesmo acontecimento, o mesmo ocorrido para uma pessoa e para outra. A outra pessoa, de repente, pegou aquela situação e de repente até fez amizade com a pessoa que bateu o carro e fez negócio e encontrou o amor da vida dela. Então, assim, vai do que a pessoa vai fazer com aquilo que está acontecendo. E é muito interessante porque todo mundo que me segue aqui com certeza me segue pela astrologia, né? Gosta muito da parte astrológica. E esse princípio do mentalismo, ele ajuda a gente a trabalhar o nosso mapa, a navegar no nosso mapa. Aliás, eu devia ter colocado o título dessa live como As 7 Leis Herméticas e a Astrologia. Depois, de repente, eu vou fazer isso. Estou pensando, quem sabe, até em criar um mini curso para a gente poder explorar mais essa questão. Porque se a gente pegar, né, um mapa astral, eu vou pegar até o mapa astral de agora, né, vou fazer aqui, abrir ele para a gente analisar. A gente está, por exemplo, com aspectos fluentes e desafiadores, né? Então, quando você olha para o mapa astral, para quem tem um conhecimento ali, você vai ver que tem as linhas azuis, que são chamados de aspectos fluentes, onde os planetas estão falando bem entre si, e você vai ver que tem as linhas vermelhas, que são aspectos desafiadores, onde aquelas energias planetárias estão ali numa certa tensão. E aí, o que eu mais recebo, né, quando eu vou fazer o mapa de alguém, quando tem alguma pergunta, caixinha de pergunta aqui no Instagram, então várias coisas, a pessoa sempre pergunta, isso é bom ou ruim? Né? Meu mapa é bom, meu mapa é ruim? Né? Meu mapa, você já viu um mapa pior? É um monte de coisa, né, que eu recebo. E basicamente falando, né, bom, se eu tenho linha vermelha, e a linha vermelha diz que é um aspecto desafiador, né, que inclusive na antiguidade tinha assim, uma linguagem bem complicada mesmo, que falava que era um aspecto difícil, um aspecto ruim, a pessoa pode simplesmente falar, bom, eu tenho esse mapa cheio de linhas vermelhas, cheio de traços vermelhos, então eu estou ferrada na vida, né? Porque eu vim ali com um grande problema. Só que não é o que a gente vê na prática, porque a gente vê mapa de muitas pessoas, e pessoas que são famosas, por exemplo, então dá para a gente estudar a vida daquelas pessoas, ver o resultado, onde tinha ali um monte de linha vermelha e a pessoa conseguiu ir muito bem na vida, conquistar bastante coisa e assim por diante. Em contrapartida, tem pessoas que têm muitas linhas azuis, né, poucas linhas vermelhas, e de repente você vê que aquela pessoa não fez muita coisa, ela não contribuiu muito e assim por diante. Agora, isso é uma regra? Claro que não, porque pode ter pessoas que têm muitas linhas vermelhas e ela realmente vive uma vida complicadíssima, né, e não consegue, né, se desenvolver. E tem pessoas que têm as linhas azuis, né, várias linhas azuis, e ela manda muito bem na vida, ela tem um potencial enorme, ela consegue se desenvolver muito bem. Então, qual que é a diferença? Eu diria que é o seguinte, o seu mapa, de certa forma, você escolheu, né, como alma, você escolheu, mas a partir do momento que você nasceu, ele faz parte do seu destino. Então, se eu pego o mapa de alguém, eu falo, esse mapa é um mapa de nascimento. Ele vai com você até o seu desencarne. Então, assim, você não tem como mudar ele. Você só vai mudar se você nascer de novo. Né? Então, escolher outro momento ali para nascer. Então, esse mapa faz parte do destino, vamos dizer assim. Mas, lembra que a gente falou que tem uma outra parte, que temos o destino e temos o livre-arbítrio. Então, a grande questão é, o mapa ele traz, sim, algumas questões e que tem algumas coisas que são ali um potencial, obviamente, mas a grande diferença, né, acho que o que faz mais diferença, porque é o que está no nosso controle, é o que a gente vai fazer com ele. O que a gente vai fazer com cada um daqueles aspectos, com cada um daqueles planetas. Então tem pessoas, por exemplo, que vêm com os planetas, muitos planetas retrógrados. E a pessoa, eu acho muito triste isso, quando a pessoa vai num astrólogo de repente e parece que ela sai da consulta muito pior, né? Ela sai da consulta desolada ali, porque falaram que eu tenho muito planeta retrógrado, falaram que eu nunca serei feliz na vida. Eu já peguei cliente que veio para mim, né? E veio meio que transtornada mesmo, porque disse que foi, né? Numa astróloga e falou que ela não ia ser feliz no amor nunca, né? Seu mapa, você nunca vai ser feliz no amor. Aí você fala, imagina uma pessoa, né, olhando para isso e falar, bom, beleza, então quer dizer que eu vim aqui para ser condenada a não ser feliz, né, no amor. Então isso é uma coisa muito, muito importante a gente entender, que a gente tem sim uma grande participação naquilo que acontece. Então, pode ter desafio? Pode. Né? Eu mesmo, deixa eu ver, a Gisela colocou
O interessante é que eu e minha irmã gêmea temos o mesmo mapa, mas as escolhas são, claro, pessoais, exatamente. Então isso é muito interessante. Inclusive, falando de gêmeas, né? Eu ouvi agora, recentemente, foi hoje, né? Um podcast lá da BBC, de um estudo que fizeram com alimentos ultraprocessados, né? E ainda bem que cada vez menos eu como ultraprocessados e cada vez mais eu como alimentos naturais, né? Como sempre indico aqui, né? Tipo, desembale menos e descasque mais. E fizeram esse estudo, né? Imagina, são gêmeas, né? Pessoas gêmeas, e para uma deram, né, uma alimentação muito baseada em ultraprocessado, para outra deram uma alimentação mais natural. O que aconteceu? Né? Uma engordou não sei quantos quilos, a outra emagreceu não sei quantos quilos. Ou seja, teoricamente ali, né, são pessoas gêmeas com um corpo ali muito parecido, mas por ter tido escolhas diferentes, né, se alimentado com coisas diferentes, tiveram resultados diferentes. Então isso aqui é muito interessante. Então a lei do mentalismo, ela vem lembrar para a gente que aquilo que a gente pensa é poderoso. Né? Aí eu trago novamente a questão do Mercúrio astrológico, o Mercúrio no mapa astral. Então é muito interessante que quando a gente fala, né, do hermetismo, quando a gente fala das leis herméticas, e principalmente dessa primeira lei, o todo é mente, o universo é mental, remete muito ao nosso Mercúrio astrológico. Inclusive eu estou relendo um livro, né? Às vezes vale a pena reler alguns livros que a gente leu há muito tempo atrás. Tem um livro chamado Inner Planets, que é um livro que foi escrito, se eu não me engano, é pela Liz Greene e pelo, não sei, acho que é o Howard Sasportas. São dois astrólogos aí que trabalham muito a linha psicológica, né? Eles contribuíram demais. Então esse livro eu estou na parte que ele fala sobre Mercúrio, né? O planeta Mercúrio no nosso mapa. E claro, né? Ele faz toda essa investigação mitológica, né, de onde vem o Mercúrio, e é o Hermes, né, é o Hermes grego. Então, desde o nascimento dele, toda a esperteza dele, e aí fala-se basicamente disso, né, o poder da nossa mente. Carmesita, seja bem-vinda, boa tarde. O poder da nossa mente. Então, a nossa mente cria e descria. E se a gente assume isso, por que eu acho interessante entender as leis herméticas? Veja, pessoal, isso aqui não é aquela coisa só de, então tá tudo bem, eu vou criar tudo com a minha mente, e é o que o pessoal chama de positividade tóxica. Não é isso. Aqui é realmente entender que a gente tem um poder, né? E que sim, a gente está à mercê de algumas forças, né? Então a gente sabe que, por exemplo, quem nasce num país, aqui no Brasil mesmo, né? A gente é um grande privilégio de nascer aqui em relação a pessoas que nascem em países muito pobres, que têm guerras e assim por diante. Então a gente sabe que tem essa parte do destino que influencia a gente, né? Mas a gente não pode esquecer da parte que nos cabe, que é a nossa mente, né? Que é a gente poder falar, beleza, o universo me deu isso aqui, né? O que eu vou fazer com isso aqui que o universo me deu? Né? Eu posso sentar e chorar, ou eu posso sim pegar alguma coisa e resolver um problema, e resolver uma situação. Inclusive a gente vê que justamente pessoas que passam por muitos desafios, elas se fortalecem, elas conseguem ter ali realmente um desenvolvimento muito forte, porque criou um músculo, vamos dizer assim, né? Criou um músculo psíquico para poder vencer desafios. E aí, claro, ela pode de repente contribuir com pessoas por conta disso. Então, o Mercúrio, ele convida a gente, aliás, vamos dar uma coisa aqui, né? Já que estamos na astrologia, o Mercúrio ele já está em Virgem, né? Então já temos aqui o Mercúrio em Virgem e ele vai ficar retrógrado nesse signo de Virgem. Mercúrio, como eu estou falando, Mercúrio é o Hermes. Mercúrio é essa energia, né, que a gente chama aí de Hermes Trismegistus, que fala sobre a questão da mente. E no mapa astral é justamente o que Mercúrio rege, a nossa mente, né, o nosso pensar e a nossa comunicação. Mercúrio está duplamente dignificado agora em Virgem, né, porque ele rege o signo de Virgem, pela astrologia tradicional, ele se exalta em Virgem, então ele está ali muito forte no signo de Virgem, e ele vai retrogradar nesse signo de Virgem nos próximos dias. Então, pega essa chave, né, já que a gente está falando de chaves mágicas aqui na parte do hermetismo, e pensa como é que está a sua mente. O que você tem criado com a sua mente? Então, veja a sua vida no geral, né? Como é que ela está? Faça essa análise. Inclusive, quem quiser me ajuda para isso, né? Você pode fazer um processo de coaching a gente vai olhando o seu mapa, vai fazendo algumas sessões e vai olhando ali, né? Eu vou te apoiando também, trazendo até outras ferramentas.
mas uma das ferramentas é a roda da vida. E a roda da vida ela ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a entender. Então, nas áreas da vida, ali, as principais áreas da vida, o que eu estou criando? Né? Não estou feliz em determinada área. Nessa área aqui eu não tô tendo bons resultados. Né? O que você pode fazer? Você vai mudar a sua mente. E a mente, lembra, vai passar pelas crenças. Aquilo que eu comentei. A grande questão, a grande pegadinha, vamos dizer assim. Olha lá, a Laura tem Mercúrio em Aquário, eu também. E eu, na minha visão, na verdade, Mercúrio se exalta em Aquário, né? Porque, para mim, eu acho que se ele já rege um signo, ele vai se exaltar nesse signo, seria o único, né? Planeta que tem aí a exaltação e o domicílio no mesmo signo. Então eu acho que ele combina muito com Aquário e Mercúrio. Mercúrio, né? Nessa questão do pensamento, e Aquário, um signo de ar fixo, então ele é bem interessante. E ainda falando que Aquário fala sobre o futuro, então o Mercúrio criando aí o nosso futuro, né? Então, perceba, né, aquilo que eu comentei, qual que é a pegadinha? Quanto mais consciente a gente está, mais a gente entende e mais a gente consegue atuar, né, com escolhas através da lei do mentalismo. O que acontece? O grande problema é que grande parte da nossa criação é inconsciente. Novamente, grande parte da nossa criação é inconsciente. Por quê? Porque vem de programações, crenças muito profundas, muito enraizadas, que estão no nosso inconsciente. E quando temos um conflito, né, quando temos um choque entre aquilo que é consciente e o que é inconsciente, o inconsciente ganha. Né? Na maioria das vezes, o inconsciente ganha. Então, muitas pessoas já devem ter ouvido falar de autossabotagem. Né? Quando você se autossabota, você fala, poxa, estava indo tudo bem, e de repente, pá, né, alguma coisa aconteceu. Vamos supor, né, uma pessoa que de repente ela percebe que sempre acontece alguma coisa que atrapalha ela ganhar dinheiro. Então ela entra num trabalho, ela começa a ficar bem, ela vai bem no trabalho, de repente vem alguma coisa ali que muda ali a direção, ou alguém puxa o tapete dela, coisa do tipo. Aí ela vai e se atrapalha e é mandada embora e tem um problema. Aí de repente ela entra numa outra empresa e está indo tudo bem, está indo legal, tal. De repente pá, acontece alguma coisa ali também que vai brecar o desenvolvimento dela, vai meio que, né, fazer com que ela também perca. Aí ela vai para outra empresa e vai acontecer as coisas que se repetem, né? E a pessoa ela vai falar, mas parece que o universo não gosta de mim, né? Nada dá certo. Aí ela vai falar, mas eu sou azarada e coisa do tipo. Mas de repente é uma crença limitante muito profunda dentro dela que traz ali de repente uma crença de não merecimento. São coisas que a gente está tendo que rever agora com a Vênus retrógrada em Leão. Né? Uma crença de não merecimento, um termostato financeiro, por exemplo, que está regulado ali para uma determinada, né, faixa de ganhos, e sempre que ela ameaça aumentar esse termostato, aumentar essa faixa de ganho, o termostato volta e fala, não, você fica aqui, você tem que ficar aqui. E aí você fala, bom, o que eu faço, né? Aí você faz, como Jung dizia, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, se você quiser entender, se apropriar mais da lei do mentalismo, para que você realmente comece a criar as coisas de forma mais consciente, de acordo com o seu desejo, o que você tem que fazer? Investigar a parte que está inconsciente e que talvez, né, esteja criando as coisas que você não quer. Falando de mentalismo, do poder da mente e do Mercúrio, eu quero trazer para vocês aqui o arcano do tarô, que representa essa energia, que é o mago. Eu acho que algumas pessoas já devem conhecer. Eu vou pegar aqui o tarô de Thoth, que eu gosto muito dele, e eu vou mostrar para vocês aqui a energia do mago. Energia do mago. Esse aqui é o Magician, é o mago, e agora fica refletindo ali o ring light, olha só. E vocês podem ver que ele tem até aqui o símbolozinho do Mercúrio. Dentro dessa linha de tarô que eu sigo, tem umas associações planetárias que eu realmente concordo bastante. E o mago tem tudo a ver com isso. O mago é aquele que cria a sua realidade. Inclusive, tem todo um monte de simbolismo aqui, mas o simbolismo clássico do mago é que ele está ali numa mesa, né, com os 4 elementos representados ali. Então, terra, fogo, água e ar. Ele também aponta para cima e aponta para baixo, mostrando primeiro que ele tem ali um domínio sobre os 4 elementos, ou seja, ele conhece os 4 elementos para poder, né, trabalhar ali a criação.
e ele mostra que ele é uma ponte entre o que está acima e o que está abaixo. O ser humano é essa ponte. E o deus Hermés, o Mercúrio, ele era isso. O deus Hermés, ele era o único que podia ficar transitando por todos os planos. Então ele podia ir para o Olimpo, ele vinha aqui para a nossa dimensão, aqui para a nossa dimensão intermediária, e ia também para o Hades. Ele tinha permissão para isso. Ninguém tinha permissão de entrar e sair do Hades à vontade, ele tinha. E a nossa mente, ela faz isso. Então, novamente, o princípio do mentalismo, todo é mente, o universo é mental, também mostra que a nossa mente ela é muito poderosa. Então, a nossa mente pode nos colocar em estados maravilhosos ou em estados muito, muito desafiadores. Né? E aí, é claro, né, às vezes a nossa mente sozinha, né, não consegue sair dali. Alguém pode ajudar, algum óleo essencial, alguma substância pode ajudar. Mas saiba que a sua mente está criando algo bem complicado. Deixa eu ver. E na cosmologia maia, dia 26 de julho, entramos no ano do mago. Olha só, esse eu não conheço para falar, né? Mas se quiser detalhar aqui é interessante. O fato é que o mago ele vem lembrar a gente que todos temos esse poder. Princípio do mentalismo. Bom, falei bastante aqui do mentalismo. Vamos, né, resumir. A sua mente cria a sua realidade. Então, se a sua realidade não está ali, né, de acordo com o que você quer, investigue. Procure investigar. Novamente, tudo depende da sua mente, porque mesmo que você esteja vivendo um desafio muito grande, é o seu estado mental que vai dizer se isso é horrível ou não. Né? Então eu vou dar um exemplo. Para uma pessoa com muito fogo no mapa, ela precisa de desafio, ela gosta de desafio. E para uma pessoa que não tem tanto fogo, ela não vai gostar tanto do desafio. Então o desafio em si é ruim ou é bom? Depende para quem, né? Depende de como a pessoa interpreta aquilo. Isso é muito interessante. Agora vamos para o segundo princípio. Então, acho que o princípio do mentalismo ele é o mais importante, por isso que eu me demorei um pouco mais nele. Então reflita sobre isso. Eu vou compartilhar aqui nos stories do Instagram e vou mandar também lá no meu no Telegram esse link, né, para esse artigo para você poder ler. Né? Ele vai estar ali bem resumido, mas novamente eu convido que todo mundo leia o livro, né? Mergulhe no livro, e quem de repente achar interessante, a gente pode até fazer um clube do livro, alguma coisa nesse sentido. Bom, princípio da correspondência, segundo a lei hermética, segundo o princípio hermético, e diz aqui: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, o Kybalion. Bom, eu não preciso dizer que esse princípio ele é um princípio que fundamenta a astrologia. Né? Porque o que é a astrologia? A gente olha para o céu, a gente olha para as configurações dos planetas que estão ali no céu e a gente vê como estão as coisas aqui na Terra. Então a própria astrologia ela é totalmente baseada no princípio da correspondência. Então esse princípio da correspondência também a gente pode estender ele um pouquinho, que é o seguinte, né? Assim acima como abaixo e assim dentro como fora. Então, é muito interessante esse princípio, por quê? Porque a gente vê que, bom, primeiro, né, ele diz aqui, né, o que está em cima é como o que está embaixo, mas não é exatamente igual, não é o que está embaixo, existe uma correspondência para a gente poder entender. Então, já mostra também que o que está lá no céu, aí entra, né, algumas visões que se tem da astrologia, cada um trabalha de uma certa forma, mas tem gente que fala que, bom, os planetas e signos não interferem em nada, eles não vão determinar nada, né? Eles vão ser somente como se fossem marcadores de relógio mostrando alguma coisa. Né? Então, por exemplo, se eu pegar o relógio, né, aqui eu estou vendo no computador que são 16h05. Se eu chegar e falar, beleza, eu vou dar uma mudança aqui, eu quero dormir, né? Estou com sono, quero dormir, eu vou colocar aqui 8 horas da noite. Né, para acelerar aí e eu poder dormir. Vai mudar alguma coisa? Não. Né, porque eu mudando aqui não vai influenciar no tempo. Esse relógio ele só mostra, né, como é que está o tempo. Então tem algumas pessoas que trabalham, né, a astrologia nesse sentido. Então não é que o planeta Marte, né, vai mandar uma energia para cá e a gente vai ficar violento, agressivo e assim por diante. É simplesmente que o planeta Marte ele vai estar demonstrando um tempo aqui onde as pessoas estariam mais violentas. Mas também tem uma visão que eu compartilho dela, eu acredito que sim, né? Existe uma certa influência dos planetas para a gente, e isso é muito fácil de entender, né? Porque a Lua influencia, né, através da própria força gravitacional, através da Lua dela, da luz, na verdade, né, da Lua, e o Sol não preciso nem dizer. Né? Então o Sol tem a luz, tem o calor,
também tem a gravidade, tem as tempestades solares, então tudo isso influencia. E claro que os outros planetas também, né, cada um à sua maneira, né, vai se influenciando também a gente. Então tem também essa visão, né, de que existe sim uma certa influência no céu que manda uma certa energia aqui para a gente, mas em última instância, como eu já comentei, na própria lei do mentalismo, existe um potencial que é emanado. Aí a gente pode entrar até um pouquinho com a famosa física quântica, eu estava ouvindo um podcast agora até falando sobre isso, que fala sobre as possibilidades. Então eu diria que os astros, eles vão demonstrar as inúmeras possibilidades que estão presentes para a gente. O que vai determinar qual delas, né, vai se... caralho, como que é? Não era constelar. Qual delas vai se colapsar ali? Né? Qual a realidade que vai se colapsar? É a lei do mentalismo. É a nossa mente. Né? É a nossa mente. Então, por exemplo, né, quando alguma pessoa simplesmente pergunta para mim: Marte está passando pela minha casa 1, isso é ruim ou isso é bom? Não tem como eu responder para a pessoa se isso é ruim ou isso é bom. Não tem. Porque é o seguinte, Marte passando pela casa 1 vai trazer um conjunto de possibilidades. Né? Muitas possibilidades, que é claro que a gente vai... Novamente, por que eu gosto de fazer o atendimento, né, sempre conversando com a pessoa? Eu sei que eu poderia fazer muito mais mapa gravando. Né, gravando. Inclusive, hoje tem muita gente que faz o quê? Grava, né, um monte de arquivo, monta e manda para a pessoa. Tem a sua funcionalidade isso, é claro. Né? Então eu poderia, né, para, como posso dizer, otimizar, né, o meu trabalho, gravar aqui um monte de coisa e falar, quem tem Lua em Áries. Então, você que tem a Lua em Áries, isso, pá, gravei o arquivo de Lua em Áries. Você que tem Marte em Peixes, isso, gravei Marte em Peixes. Gravo tudo, né? E aí quando eu pegar o mapa de alguém, eu pego, essa pessoa tem Lua em Áries, Marte em Peixes, e vou montando, mando para a pessoa. Hoje se faz muito isso, né? Mas eu gosto de estar com a pessoa ali, na minha frente, para conversar com ela. Por quê? Porque isso ajuda eu a entender o que aquele potencial está se demonstrando ali para a pessoa. Porque são muitas possibilidades. Agora, se eu estou com a pessoa, tem o famoso que Jung comenta, né? Que eu acho que isso, se tem uma profissão que está um pouco mais segura, né, com relação à questão de inteligência artificial e essas coisas todas, é a profissão de terapeuta. Eu acredito nisso. Por quê? Como dizia o Jung, né? Conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao estar diante de um outro ser humano, seja um outro ser humano. Ao estar diante de uma alma humana, seja outra alma humana. Então, se a pessoa for se tratar ou for buscar autoconhecimento com, né, uma inteligência artificial da vida, vai faltar esse elemento humano, vai faltar essa alma, né? Algumas pessoas podem até querer, mas eu acredito que no final das contas elas vão sentir essa falta dessa conexão. Então a gente tem muitas possibilidades. Então Marte está passando no ascendente. Eu posso dizer, bom, Marte ele pode trazer acidentes, é claro, ele pode trazer raiva, ele pode trazer febre, ele pode trazer cortes, ele pode trazer queimaduras, mas ele também pode trazer muita energia de realização. Agora sim, olha só, como que a gente vai determinar o que vai acontecer? Tem muitas possibilidades. O Marte ele pode trazer muita energia. A pessoa com muita energia, ela fala, bom, então eu vou puxar mais ferro na academia, né? E ela começa a puxar mais ferro na academia com muita energia e ela se acidenta, porque ela puxou muito ferro ali com muita força, pegou um peso a mais ali e se acidentou. Então o Marte ele trouxe isso, né? Ele trouxe um acidente também, mas por quê? Ele trouxe muita energia. Mas se a pessoa tivesse a consciência de repente de falar, bom, estou com muita energia, mas eu vou ficar de olho, eu vou estar mais consciente, eu vou estar mais presente. Eu não vou cair numa coisa do tipo, beleza, já que eu estou com mais energia, eu vou fazer aqui, puxar um peso doido e vou machucar. Não. Então é muito interessante ver que o mapa astral ele vai trazer muitas possibilidades e algumas delas vão se colapsar ali. Mas quem que vai determinar o que vai colapsar? É a pessoa, é a mente da pessoa. Por isso que a minha leitura de mapa, eu gosto muito de fazer ela, sempre levando a pessoa para o positivo, sempre levando a pessoa para o melhor que ela pode criar ali. Né? Porque eu entendo que se eu mostro para ela, claro que eu vou alertar, né, de alguma coisa que está desafiadora, mas não dizendo vai acontecer isso, né, vai acontecer aquilo. Eu só falo, ó, toma, vai por esse caminho, toma um cuidado nisso, naquilo, mas sempre trazendo ela para o positivo, para que a lei do mentalismo, o princípio do mentalismo para ela, forneça um bom resultado, uma boa realidade.
Então o princípio da correspondência vai dizer isso, né? Assim acima como abaixo, então ele fundamenta ali tudo que a gente estuda na astrologia e trazendo para a nossa vida, ele também mostra, né? Assim dentro como fora. E é muito fácil entender isso também, né? Porque o seu estado emocional, o seu estado mental, emocional, enfim, ele vai determinar como é que está fora também. Então, tudo bem, a gente entende que se o dia está ensolarado, se o dia está com uma temperatura agradável, né, você vai ter uma tendência a estar mais feliz, a estar mais, né, exuberante ali. Nossa, que gostoso esse dia, que dia lindo. Né? Todo mundo já deve ter percebido isso. E às vezes, né, quando o dia está mais nublado, quando o dia está frio, a pessoa pode ficar meio que, né, mais fechada, mal-humorada e assim por diante. Mas a gente sabe também que tem pessoas que às vezes vê um dia ensolarado, um dia bonito e falam, eu não gosto disso. Né? E a pessoa vê um dia chuvoso, um dia frio, e ela fala, adoro isso. Então não é só o que está fora que determina, depende do que ela tem dentro dela. Né? E mais ainda, o que a gente percebe? Né? Pode estar um dia lindo e a pessoa gosta de dia lindo. Né? A pessoa gosta de sol, a pessoa gosta de calor, de ir, né, para ambientes externos. Mas se ela dentro dela, se ela está desanimada, se ela está com o emocional baixo, aquilo não vai adiantar. Né? Porque ela vai olhar para fora e vai falar que, não vou falar a palavra aqui, porque eu não sei se de repente derruba o canal. Eu sei que acompanhando aí youtubers profissionais, eu sei que eles têm cuidado com algumas coisas, porque o YouTube bloqueia, derruba e não sei o que, então não vou falar a palavra. Mas às vezes, né, a pessoa, ela por estar mal dentro, ela vai olhar fora e vai achar que está mal. Então, esse princípio da correspondência também vem lembrar uma coisa, que ele se liga ao mentalismo. Porque é o seguinte, alguém consegue mudar se está chovendo ou se está sol, se está calor ou se está frio? A gente não consegue. Né? A não ser que você seja, né, um grande xamã, uma bruxa antiga que tinha lá um certo domínio do tempo, mas não é o caso, acho que para a grande maioria das pessoas. Então, se está chovendo, está chovendo. Se está frio, está frio. Se está calor, está calor, e assim por diante. A gente não consegue influenciar isso. Agora, o que a gente consegue influenciar dentro da gente? Dentro da gente. Então, quando você se mantém, né, dentro de você mesma, né, dentro de você mesmo, um estado positivo, um estado, vamos dizer, né, a gente é meio que universal isso, que um dia ensolarado, um dia bonito, é algo ligado à felicidade, né, à alegria. Então, se você mantém esse sol interior dentro de você brilhando, não importa que o dia lá fora esteja escuro, não importa que o dia lá fora esteja frio, porque você dentro de você vai estar ali com aquele sol. Inclusive, isso se liga a uma coisa muito interessante que eu já trouxe para vocês aqui, a meditação do sol, que está nesse livro aqui do Osho, o livro Orange. Uma das meditações é a meditação do sol, né, do sol nascente, onde você vai ver o sol nascer e você visualiza o sol nascendo dentro de você também. É uma meditação incrível e que ajuda a gente a manter dentro da gente essa luz interior. Então o princípio da correspondência, ele vem lembrar a gente também que o que está dentro influencia o que está fora, o que está fora influencia o que está dentro. O que está fora, algumas coisas a gente pode mudar. Então, outra coisa importante que esse princípio da correspondência pode mostrar, ele já vai se ligar ao próximo, que é a da vibração, que a gente já vai falar. Mas veja que, se você está num ambiente que é complicado, né, num ambiente desafiador, esse ambiente vai influenciar o seu interior, sim. Né, ele vai influenciar o seu interior. E, às vezes, você pode mudar isso. Então, coisas que a gente pode aprender com o princípio da correspondência. A primeira delas é como eu falei, tem coisas do externo que a gente não vai mudar. Então tem coisas como a economia de um país. Né? Você consegue, né, pela sua vontade, mudar a economia de um país. Você consegue, pela sua vontade, totalmente mudar o estado de guerra de países. Não, né? A gente não consegue. A gente pode até influenciar, buscar influenciar, né, com a nossa energia, mas a gente não consegue mudar. Agora, se você não consegue mudar algo fora, procure mudar o que está dentro, né? Porque aí é uma coisa que você consegue, né, mudar dentro. E se você, deixa eu ver o que a Flaviana colocou, desculpe, mas isso é relativo, eu moro na Suécia, meu corpo sente falta de luz solar e do sol, sou do Rio de Janeiro e tem gente que tem depressão. Não, isso sem dúvida, não é nem que é relativo, isso é verdade. Para mim é fato que o sol ele traz vida, alegria.
Mas tem gente que fala, né, gosto de dias chuvosos, mas é fato que a pessoa, se ela ficar muito em dias chuvosos, ela vai sentir. Né? Até porque a gente tem a famosa vitamina D, né, que é um hormônio que é gerado pela luz do sol, e se a gente fica sem a luz do sol, a gente vai ter problemas. E não adianta só tomar a pílula de vitamina D, porque a vitamina D que é produzida, né, através do sol é muito mais poderosa. Mas com certeza é fato, né? Quem fica muito no escuro, né, é muito complicado. Então, uma coisa que a gente. Vamos voltar aqui, né? Então, o que está fora? Então, por exemplo, né? Quem mora, né, num país onde tem meses de escuridão, uma coisa é fato, né? A pessoa não tem como mudar isso, a não ser que ela mude de país. Né? Então fala, bom, não sou uma pessoa. Eu mesmo, vou ser sincero, eu não sei se eu moraria, se eu me daria bem num lugar onde fica, né, muito tempo ali no escuro. Né? Eu já moro aqui há mais de 15 anos e meu corpo não se acostumou até hoje. Talvez só 59% a vitamina D. Então eu mesmo, eu não sei se eu me acostumaria não. Né? Eu gosto muito dessa coisa de ter noite e dia. Quando fica aqui, que às vezes fica, né, uma semana, 2 semanas, né, muita chuva, eu já fico meio assim, eu já não gosto muito não. Mas, novamente, é coisa que a gente não tem como mudar. A Andresa falou aqui, o meu filho não gosta do sol. Então, tem gente que tem problemas com o sol. Eu não vou nem dizer que não gosta, mas tem gente que tem mais desafio. Eu mesmo, né, talvez até, sei lá, pela minha ancestralidade lá do deserto, né, eu tenho uma facilidade, eu fico no sol muito tempo, não tenho problema com isso. A Sullivan, por exemplo, ela passa mal. Né? Então, dia com muito calor, dia com muito sol, ela passa mal. Então, vai de cada um. Mas para a gente ficar no princípio da correspondência e no grande ensinamento que ele traz para a gente, é o seguinte. Primeiro, né, tem coisa que a gente não tem como mudar. Então, se a pessoa, por exemplo, mora num país que é um país, por exemplo, que é muito frio, um país que fica com muito tempo no escuro e assim por diante, ela não vai conseguir mudar esse país, né, esse clima. O que ela pode fazer? Ela pode sair do país se ela tiver condições, ou ela vai ter que se acostumar com aquilo, ela vai ter que dar um jeito, né, de lidar com aquela situação, para que ela tenha, né, essa questão de trabalhar o interno dela. Agora, tem coisa que dá para mudar, né, tem coisa que dá para mudar mais facilmente. Né? Deixa eu ver, só falei porque tem gente que fala isso, que o sol está dentro de você, mas nunca morou na escuridão. Eu imagino que, como eu falei, eu mesmo eu gosto de ter ali dia, noite, tudo bonitinho, com sol. Mas assim, né, tem pessoas que moram mesmo, né? Tem gente que mora, né, no Polo Norte, o ser humano ele está em cada lugar, né? Que a gente vê que eu falo, eu nunca moraria aí, mas tem gente que mora. Então, tem coisa que a gente não vai poder mudar. E aí o que a gente tem que fazer? Saber lidar com isso da melhor forma. Né? Então, o que você consegue mudar, mude. Se não consegue mudar, aí entra o mudar. Porque, por exemplo, né, no seu caso da Flaviana, né, o que você tem que fazer é assim, se você pode sair daí, já que você não se acostumou, não gostou, então saia. Né? Então vai para um país que tem ali o sol mais presente. Mas vamos dizer que você fala, não posso sair daqui por X motivo, não sei. Por algum motivo eu não consigo sair. Então, o melhor que você pode fazer é procurar adaptar. É procurar trazer um estado adaptativo e talvez não seja tão efetivo quanto estar ali na presença do sol, mas vai melhorar. Né? Então, aliás, para você seria muito, muito importante óleos essenciais cítricos, né, para poder trazer esse prana. Então pensa, né? Quando você, sei lá, você está num lugar que está escuro, que está nevando, que está muito frio, aí você pega um olhinho essencial que vem de um lugar que está ensolarado, aquela energia do sol vem nesse vidrinho e você traz um pouco para você. Pedras, né, como citrino, como pedra do sol, né, que vão trazer um pouco dessa luz. A visualização, então, por mais que a gente sabe que não vai substituir você ter ali o sol presente, mas a imagem do sol, a visualização do sol pode ajudar bastante. E mais importante, assim, algumas coisas são mais fáceis de mudar. Né? Então, por exemplo, o princípio da correspondência, eu vou falar uma coisa fácil de entender e como que isso influencia a gente. Princípio da correspondência. Imagina que o seu ambiente de trabalho, o seu quarto de dormir, a sua casa, né, está uma bagunça, está muito desorganizada, está zoneada, né, talvez até suja, que é um complicador. Então isso é fato também. Né? Até estudos mostram isso, que se o ambiente está muito bagunçado, desorganizado, a nossa mente também fica bagunçada, desorganizada. Então olha só o princípio da correspondência.
O Feng Shui trabalha muito com o princípio da correspondência também, né? Aí o que você pode fazer? Isso não é difícil, isso é fácil de mudar. Você sabendo disso, fala, pô, assim dentro como fora, assim fora como dentro. Então eu estou vendo que fora está desorganizado, está uma bagunça. Como é que será que está dentro? Né? Então, e se eu começar, já que talvez dentro seja um pouco desafiador, e se eu começar arrumando fora? E se eu pegar o meu ambiente e começar a organizar ele? E aí, de repente, magicamente, você começa também a se organizar por dentro. Olha que interessante esse princípio da correspondência para que a gente aplique na nossa vida. Bom, o outro princípio, né, o terceiro princípio, a terceira lei, lei da vibração. E essa lei é muito interessante porque ela diz aqui, né? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. Então isso aqui, hoje também já é muito dito, né? Que na verdade matéria e energia, né, são a mesma coisa, porque é basicamente a matéria seria simplesmente energia vibrando, né, numa frequência mais baixa, e aí a gente tem energia com uma vibração numa frequência muito elevada, mas o fato é que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Isso em diversas formas a gente vê. Primeiramente, né, se a gente for pensar fisicamente, você acha que a gente está parado aqui? Eu posso considerar, né? Estou parado aqui, estou sentado numa cadeira, né? Dentro aqui de um ambiente parado. Será que estou mesmo? Com qual velocidade a Terra está girando, né? Girando no seu próprio eixo. Então assim, a Terra está se movimentando e eu estou na Terra, eu estou me movimentando também. A Terra também está viajando pelo espaço, em qual velocidade? São milhares de quilômetros. Então assim, será que eu estou parado? Eu não estou. Né? Eu só não consigo perceber que eu estou nessa movimentação porque eu estou dentro de um corpo muito maior que está se movimentando. Né? Assim como, de repente, né, sei lá, para uma formiga que está dentro de um carro, né, que seria um ambiente enorme para ela. A formiga está dentro do carro, o carro está andando a 100 km por hora, ela nem percebe. Para ela vai estar totalmente parada. E nós mesmos, né? Então, no carro a gente vê que a gente está se deslocando ali a 100 km por hora, mas tecnicamente estamos parados, sentados, né, no carro. Só que, como o carro é pequeno, a gente vê, né, esse deslocamento. Se a gente pudesse, né, e se o universo não fosse tão vasto, a gente veria, né, nossa, olha só a velocidade que a Terra está girando ali e a velocidade que a Terra está rodando. Então, nada está parado, na verdade, tudo está em movimento. E isso tanto no nível, né, macro quanto no micro. E daí que a gente entra, o princípio da vibração, ele ajuda muito a gente a entender toda essa parte das assinaturas energéticas, por exemplo, nossos amados cristais. Né? Então, um cristal, ele parece algo inanimado, né, como se chama, é uma pedra. Né? Para um materialista é só uma pedra. Então, assim, não tem ali nada, né? Não tem uma consciência aqui, não tem nenhum efeito, é simplesmente uma pedra com alguns atributos físicos e assim por diante. Mas, né, se a gente pensar em termos de vibração, que tudo está vibrando, esse cristal ele tem uma vibração. E essa vibração do cristal ela é influenciada por algumas coisas, inclusive que a gente vai ver no curso de cristais. Então a primeira coisa que influencia na vibração do cristal é o sistema cristalino, que está dentro do cristal. E esse sistema cristalino ele tem ali uma geometria sagrada nele. Né? São 7 sistemas cristalinos principais. Então isso gera uma certa emanação de energia. O sistema cristalino. Também essa pedra tem componentes químicos aqui, né? Então tem ali silício, tem ferro, tem cromo e assim por diante. Esses componentes também têm uma certa vibração e contribuem ali para aquela assinatura energética. A pedra também tem um tamanho, tem também uma cor. Então você vê que tem inúmeras coisas aqui nessa pedra que influenciam em qual vibração que ela vai atuar. Então o fato é, tudo, do nada está parado, tudo se move, tudo vibra, como diz o Kybalion. E hoje a gente tem esse conceito de medir frequências vibracionais, né? Então, alta frequência, baixa frequência e assim por diante. E para nós, seres humanos, para nós, que eu sempre falo sobre isso, o que mais influencia, né, a nossa vibração, o nível da nossa vibração? A gente oscila demais, né, como eu sempre comento. E é basicamente as nossas emoções. Né? Então, assim, dependendo do que você está pensando, do que você está sentindo, você vai ter uma determinada vibração. Então é fato que se você estiver pensando, você trabalha com pêndulo também, trabalho, tá aqui até, eu tenho alguns pêndulos, esse aqui é um dos meus favoritos, que é o de água marinha,
maravilhoso. E o pêndulo ele pode ajudar você a medir a energia dos chakras, né? A trabalhar a radiestesia para fazer perguntas e assim por diante. Então é bem interessante. Então essa questão é, dependendo do nosso emocional, né, do que a gente está pensando e sentindo, a gente vai estar numa vibração. E isso aqui, eu estava vendo ontem, se eu não me engano, ontem antes de ontem, né, porque tem uma sequência de aulas do professor Laércio Fonseca que estão falando ali sobre a questão de energia, né, de limpeza energética, proteção energética e assim por diante. E é bem interessante que eu vou ver na aula dele, muita coisa eu já sei, algumas coisas ele acrescenta, é bem interessante. E é fato, né? A gente tem ali o campo áurico, ele vai, de acordo com o que a gente está pensando, o sentido, ele vai modificando a vibração, ele vai ficando com uma vibração mais densa, ele vai ficando com buracos energéticos e assim por diante, né? A cor vai mudando de acordo com o que a gente está sentindo e pensando. E é fato que a gente vai para lá e para cá, principalmente em grandes cidades. Lembra, olha só, a gente vai colocar tudo, ó. O princípio do mentalismo todo é mental. Cada pessoa está criando o mundo com a sua mente. Só que a gente sabe que existe muito sofrimento no mundo que é colocado ali, às vezes, de forma inconsciente, né? A maioria das vezes de forma inconsciente. E aí existem muitas pessoas com muitos sofrimentos, que podem estar com pensamentos ali, né, que trazem dor. Aí esse princípio da correspondência. Então eu vou dar um exemplo de alguém pegar o metrô, né, lá na Praça da Sé, num horário de pico, onde o princípio do mentalismo vai mostrar que muitas pessoas estão criando uma realidade, cada um criando a sua realidade ali, né? Aí a gente vai ver que tem o princípio da correspondência, ou seja, a partir do momento que você se inseriu naquele ambiente, aquele ambiente está vibrando de um jeito e você vai responder de uma forma, né? E como o professor Lárcio Fonseca coloca no vídeo dele, você pode até estar vibrando numa alta frequência, mas o que acontece, aquele ambiente que está numa frequência baixa vai puxar energia, porque tudo tem que se equalizar, né? Então isso é uma coisa importante. Então olha a correspondência ali. E aí o que significa que a sua vibração pode baixar, a sua vibração pode aumentar e assim por diante. E tudo isso é interessante porque por que eu gosto dos cristais, né, e do próprio óleo essencial? São duas medicinas. Aqui a gente tem o mundo mineral, né? O povo de pedra, como diziam os antigos, né? E aqui a gente tem o mundo vegetal, o povo em pé, como diziam também os antigos. Então, mineral, vegetal, junto da gente. O animal, ele também, só que o animal está mais próximo da gente. Então o animal ele também oscila bastante. Né? Você pode ver que o animal ele pode estar triste, feliz e uma série de coisas. Então, um cristal, ele tem uma estrutura, ele tem uma ordem, ele tem uma organização muito forte. Então, quando a gente utiliza cristais, eles ajudam a equilibrar a nossa energia. Então, imagina que é por isso que a gente tem que limpar cristais. Né? A gente vai ter no curso, eu vou falar sobre isso, que se fala muito de limpar o cristal. Por quê? Porque o cristal, ele está aqui, né? Todo bonitinho. Imagina que ele veio da natureza, ele está ali, puro, né? Vibrando aquela energia. E aí eu tô mal. Imagina que eu fui um dia, né? E tive ali um mix de emoções. Imagina que eu fui nessa Praça da Sé, nesse metrô da Sé, e tinha um monte de gente com um monte de dor, um monte de questão ali. De repente o meu campo vibracional baixou, minha aura ficou pesada e assim por diante. Aí eu chego aqui e pego nesse cristal. O que acontece? Esse cristal ele vai meio que equalizar a energia comigo. Então o meu corpo que está com baixa energia vai puxar a energia desse cristal. E esse cristal vai acabar ficando com alguma sujeira, vai colocando entre aspas aqui, uma certa sujeira energética. Por isso o que você tem que fazer depois? Limpar o cristal. Né? Aí depois você vai fazer o quê? Você vai limpar com água, vai limpar com defumação, tem várias formas de limpar cristal, né? Mas o fato é que o cristal vai me ajudar a fazer aquela limpeza. Então, o princípio da vibração, ele vem lembrar a gente que tudo é frequência, tudo é vibração. Então, por mais que ali, né, a olho nu, a gente não esteja vendo algo, tudo está vibrando, tudo tem uma questão energética ali. E quem treina a sensibilidade, né, vai perceber. Né? Por exemplo, quando você entra num ambiente, eu vou dar um exemplo claro aqui, né? É muito fácil de perceber. Você pode começar a perceber que você já sente isso. Então imagina que você entra num ambiente onde acabou de ter uma briga, mas uma briga muito feia. Você nem sabe que aconteceu aquela briga. Você nem sabe. Mas aconteceu aquela briga muito feia. Quando você entra ali, parece que o ambiente está meio pesado, está meio carregado.
e, consequentemente, você possivelmente não sai muito bem dali. Né? O que aconteceu? Você entrou num ambiente onde a vibração ficou baixa. O princípio da vibração, veja por que essas leis herméticas, elas meio que embasam tudo que a gente trabalha hoje. Né? Porque quando a gente fala que um ambiente ele está carregado de energia complicada, ele está com miasmas na parede, né? O Feng Shui também trabalha muito isso. Então você vai para um ambiente, você vai para uma casa nova, é muito importante você fazer uma boa limpeza energética na casa, a pintura, né? Porque a própria você mexendo no físico, você está mexendo no vibracional também. Então tudo isso, o princípio da vibração vem trabalhar, né? Vem mostrar para a gente. Trabalhar com cristais, a vibração, óleo essencial, porque o óleo essencial ele não é só físico, né? Então assim, o óleo essencial ele é físico e energético. Então a gente tem componentes químicos aqui que trazem, né, as moléculas físicas que interagem com o nosso corpo, mas a gente tem também uma vibração. Então aqui tem a vibração do pinheiro siberiano, que traz uma assinatura energética, né? Então isso é muito interessante. A gente vê tanto que quando a gente estuda óleo essencial e o próprio cristal também, a gente vê de onde aquele cristal veio, de onde aquele óleo essencial veio. Porque, por exemplo, aqui a lápis lazuli, ela pode vir de alguns países, né? Então ela pode vir ali do Afeganistão, ela pode vir ali do Peru. Então, assim, de onde a lápis lazuli veio, o local que ela veio, também vai influenciar a ação daquela pedra. Isso é um pouco mais detalhado, um pouco mais sutil, mas também é interessante notar. Então, quem for fazer o curso de cristais comigo, a gente vai falar sobre isso, né? Se você puder saber. E geralmente se mostra, né? Quando você vai comprar um cristal numa loja, muitas vezes eles falam, lápis lazuli do Afeganistão, né, malaquita da Índia e assim por diante. Então você consegue ver, né, de onde veio aquele cristal. Você já pode colocar mais um conteúdo, porque aquela pedra ela veio de uma região do planeta, aquela região tem uma vibração, aquela pedra vai trazer para ela aquela vibração também. Bom, o princípio da vibração, a gente pode falar um monte de coisas mais, mas eu quero, né, seguir para as outras leis, que vai ser um pouquinho mais curto agora, porque eu nem sei que horas que eu comecei essa live, mas ela já deve ter passado de 1 hora. Né? Então, deixa eu dar uma corridinha aqui. A outra lei é o princípio da polaridade, ou lei da polaridade, que diz aqui, né? Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Pessoal, esse aqui é muito interessante, essa lei da polaridade. Se vai ficar gravado, se tudo der certo, vai sim. Né? Se não der nenhum erro, vai ficar gravado sim. Depois eu ponho no Spotify e ponho no YouTube também. Essa lei aqui é muito interessante. A começar pela astrologia. Vamos falar da astrologia para todo mundo entender. A gente sabe que temos 12 signos, né? Mas eu sempre falo também que na verdade temos 6 eixos. Eixos. Por quê? O princípio da polaridade mostra isso. Né? Quando a gente pega o signo de Áries e o signo de Libra, eles são muito ligados. Né? O que acontece é que o Áries é o eu. Né? Então é o eu. E o Libra é o nós, é o outro. E então a gente vê que é uma polaridade, mas ambos estão falando do quê? Do relacionamento. Ambos estão falando de uma coisa só, que é o relacionamento. E na real, né, a gente sabe que o que é importante? Se a gente está muito num lado, né, se a gente está muito numa energia, a gente tem que buscar o equilíbrio. Né, a gente tem que buscar o equilíbrio. Então, assim, o Áries, quando ele começa a ficar extremo Áries, né, ele vai ficar possivelmente egoísta, pensando só em si mesmo, né? Vai ir para o lado negativo. Como que ele corrige, né, esse excesso que vai causar um desequilíbrio? Indo para a polaridade Libra. Então Libra ele vai pensar no outro, ele vai pensar no nós e assim por diante. Então Aquário e Leão, né? Então o Leão no positivo, ele pensa em si, ele leva o brilho para todo mundo. Mas se ele estiver no extremo, se tiver muita energia leonina, desequilibrada, descompensada, vai pensar só no eu, vai ser uma coisa meio do egoísmo, do autoritarismo. Aí tem que começar como? Indo lá para Aquário. Aquário é o grupo, vamos pensar em todos. Mesma coisa, está num excesso de Aquário. Né? Então ali tem muito Aquário. E de repente você vê, né? A pessoa está muito ligada só aos grupos, ela não se valoriza, ela não consegue olhar para a sua contribuição única. Né? Então ela só tudo é o outro, tudo é o outro, os outros, eu não tenho meu valor. Tem que ir para o leão para se valorizar. Então o princípio da polaridade, ele coloca que tudo, na verdade, todas as polaridades é uma coisa só. Então quente e frio,
né, acaba sendo uma coisa só, que é a temperatura, né? O úmido e o seco, que vai ser a mesma coisa que se está molhado ou não. Enfim, tudo, a luz e a sombra, né? E que na verdade se diz até que não existe, né? A sombra, existe só a ausência de luz, a diminuição da luz, né? Porque a luz ali estaria dominando. Mas o princípio da polaridade ele vem justamente mostrar que um torna o outro. Então às vezes é muito interessante ver que, por exemplo, a raiva, né, uma raiva extrema, ela pode se tornar numa compaixão, num amor ali. Ela pode meio que. O Osho fala sobre isso também, né? Tem uma passagem de um livro dele que fala sobre isso. Que às vezes você está numa extrema raiva, né? Naquela coisa do ódio, e chega num ponto em que aquele ódio, aquela raiva enorme, vira uma compaixão, né? Vira uma coisa de um amor ali. Então isso aqui é muito interessante, o princípio da polaridade, para a gente ver que tudo, né, tem o seu oposto e a nossa busca é o equilíbrio. E que tudo tem até como eu posso dizer, um dito, né? Eu não sei se é um aforismo, o que era, mas que diz. Eu não sei, acho que é grego, alguma coisa assim, que diz que. Acho que é grego e deve ser estoico, inclusive, né? Que diz nada em excesso. Nada em excesso. Então pode reparar também que. Vou dar um exemplo, né? Temperatura. Você pergunta para a pessoa, você prefere frio ou calor? Né? A pessoa pode até dizer, prefiro calor, prefiro frio, assim. Mas se falar para a pessoa, você gostaria de um frio que vai te congelar, né, até os ossos, e você vai ficar congelado ali, você vai querer esse frio? Não. Né? Aqui gosta de calor. Você quer um calor que vai te queimar e transformar em pó? Também não. Né? Então, independente da pessoa gostar de frio ou calor, tem que estar ali uma temperatura moderada, porque se for o extremo vai ser muito complicado ali. Então, a lei da polaridade, o princípio da polaridade, fala que a gente fica, né, oscilando ali, que a gente fica ali buscando aquele equilíbrio, né, entre duas coisas, né, que acabam como eu posso dizer, se conectando, né, de uma forma ou de outra. O princípio do ritmo. Esse princípio do ritmo também é muito interessante. Ele ajuda também a gente a entender a astrologia de alguma forma, né? Principalmente trânsitos, progressões e revoluções. Olha só. O princípio do ritmo diz: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. O Caibalion. O Flávio chegando aí, boa tarde, seja bem-vindo. Pessoal, esse princípio do ritmo ele também se liga com o princípio da polaridade, porque justamente ele diz aqui, né? Tudo sobe, tudo desce, né? Como as marés. Então a maré fica na maré alta, a maré baixa e assim por diante. Temos as nossas próprias estações. Então, estamos numa estação quente, depois numa estação fria e assim por diante. E aqui tem uma coisa muito importante que eles colocam aqui, que é o seguinte: a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. E o Carl Jung, né, que é um cara que eu estudo muito, ele trouxe um conceito, né, chamado de enantiodromia. E a enantiodromia é justamente esse efeito pêndulo. Então, se eu pego esse pêndulo aqui, e eu puxo ele até aqui, ele tende a ir até o mesmo ponto, né, da outra forma. Então ele tende a fazer isso aqui até ir parando. Então a enantiodromia que o Jung trouxe fala justamente sobre isso. Então se a gente vai num extremo, a gente costuma ir, né, para o outro extremo com a mesma força. A gente pode falar até com o conceito de mola, né? Se você tem uma mola muito pressionada, o tanto que você pressiona essa mola é o tanto que ela vai te jogar, né, para longe depois. Né? Então, esse princípio do ritmo ele vai trazer duas coisas, né, para a gente entender. Primeiro que temos os ritmos. Então, quando eu pego uma leitura astrológica e eu vejo, por exemplo, a Lua progredida e os trânsitos, a gente vê que às vezes a pessoa pode estar passando por um período desafiador e às vezes ela pode estar passando por um período mais tranquilo, mais fluente. Aí você vai falar, mas o período desafiador é ruim? Novamente, depende da pessoa. Né? Pode ser que para ela, naquele momento, ela encare como ruim, depois ela vai encarar como positivo, porque foi o crescimento dela, a possibilidade do crescimento. Então a gente tem essa oscilação. Tem a famosa também oscilação do tipo tudo que sobe desce, né? Então às vezes entender que se você não se, por exemplo, né, a questão de carreira, vamos supor que você tem um Saturno no meio do céu. Esse Saturno ele tende a fazer o quê? Ele tende a fazer com que
a ascensão da carreira, a questão de projeção pública, assim por diante, tende a ser um pouco mais desafiada e demorada até. Né? Por quê? Porque Saturno quer criar uma solidez. Agora vamos supor que a pessoa, sei lá, de alguma forma ultrapassou esse Saturno e fala, não, dane-se, eu vou crescer rápido. Ela cresce muito rápido e aí ela cai também por conta do Saturno ali. Né? Porque o Saturno na casa 10, no meio do céu, ele pode representar também quedas. Né? E aqui esse princípio do ritmo tem também esse grande ensinamento que a gente tem que ter aqui. Se você, né, vai muito para um lado, você tende a ir para o outro lado da mesma forma. Então, cuidado com extremos. Novamente, lei da polaridade, princípio da polaridade e princípio do ritmo. Cuidado com extremos. Porque se você for muito para um extremo, a tendência é que de alguma forma você vá muito para o outro extremo também. Né? Infelizmente, eu vou dar a gente vê isso em vários exemplos, eu vou dar um exemplo do veganismo. Né? Tem muitas pessoas que às vezes se tornam veganas e chegam a ser chatas, chegam a ser, né, tomar o prato do outro, ficar brigando e assim por diante. Então ela vira aquela pessoa vegana muito extrema, né, no sentido de querer ficar combatendo todo mundo, querer ficar causando confusão. A tendência, infelizmente, que a gente vê é que essa pessoa, ela não vai aguentar, vai acontecer alguma coisa e ela vai para o outro lado totalmente oposto. Então ela vai ficar com raiva do veganismo por conta disso. Então a gente tem que entender que o princípio do ritmo, ele vai mostrar para a gente que se a gente está indo muito para um lado, a gente pode ter uma tendência de depois ir muito para o outro. Então se alguém é muito... Vou dar um outro exemplo também, né? Na verdade é uma coisa que aconteceu na nossa sociedade e a própria terapia tântrica trabalha com isso. A gente teve um período da nossa sociedade, né? E ainda acontece de certa forma, mas já não tanto, onde a questão da sexualidade foi extremamente bloqueada. Né? Então, principalmente ali na era vitoriana, aquela coisa toda. Então, muito, muito bloqueada. Aí o que acontece? Algumas pessoas, até o movimento social, foi fazendo o seguinte: vamos para totalmente o oposto. Né? Então, eu não quero bloqueio nenhum, eu quero total liberdade, eu quero fazer tudo e assim por diante. Então, tem essa coisa do equilíbrio, né? Vamos entender isso. A lei do ritmo, o princípio do ritmo, vai falar justamente isso. Se a gente vai para um extremo, fica muito naquele extremo, o ritmo, a lei do ritmo, a roda da fortuna, aí não é nem parte da fortuna do mapa astral, é a roda da fortuna. Deixa eu ver se está aqui a roda da fortuna. Ela vai fazer com que a gente vá para o outro extremo. Deixa eu ver se a roda da fortuna está aqui. Esse arcano ele traz um ensinamento muito interessante, que eu vi, né, na Kabbalah e nunca mais esqueci. Cadê a roda da fortuna? Essa aqui é a roda da fortuna, que está aqui. Então, a roda da fortuna ela mostra pra gente o quê? Se a gente está em cima, a lei do ritmo faz o quê? Com que a gente tenha uma tendência de ir para baixo. Se a gente está embaixo, a gente tem uma tendência para ir para cima. Essa é a roda da fortuna acontecendo. E logo, né, se você está muito em cima, você tende a ir muito para baixo. E assim por diante. O grande ensinamento, né, que a gente tem com a roda da fortuna e o princípio do ritmo junto com a polaridade, né, o princípio da polaridade, é que se a gente se mantém num equilíbrio, ou seja, se a gente está mais para cá, para o meio da roda, a gente não fica nesse sobe e desce. A gente não oscila tanto. Então é um desafio, porque as nossas emoções nos levam totalmente para a ponta, mas quanto mais a gente consegue centrar, o famoso no centrar, centrar, a gente tem menos oscilações, ou seja, menos possibilidade de, né, ir muito para cima e muito para baixo. Aí você pode falar, mas isso aí seria viver no morno, seria viver numa vida sem emoções e coisas do tipo? Não necessariamente. Né? Você pode ter, você regulando ali, né, o quanto. Vou dar um exemplo, isso aqui é uma coisa muito forte, que a própria polaridade e ritmo mostram isso no nosso mundo de hoje. Né? Se uma pessoa ela é muito suscetível, né, a elogios, por exemplo, então ela precisa de elogio e alguém elogia ela, ela fica, ah, meu Deus, a pessoa me elogiou e tal. É muito provável que ela também seja muito suscetível à crítica. Né? Ou seja, se alguém criticar, a pessoa vai ficar muito mal. Né? Então veja, novamente, se a pessoa ela é muito, ela precisa muito, ela se impacta muito com o elogio, que é legal, todo mundo gosta de receber elogio, mas se a pessoa, meu Deus, olha só, a pessoa me elogiou, tal, ela tem uma tendência de
se alguém criticar essa mesma energia que ela vai para baixo. Né? Então, qual que é? Isso eu estudo muito na questão do próprio mundo digital, né? Porque o mundo digital é uma coisa louca, né? Que a gente tem ali a possibilidade de ter muita coisa acontecendo, pessoas elogiando e pessoas criticando fortemente. Então, o ideal é que a gente tenha esse equilíbrio do tipo, beleza, me elogiou, legal, gostei, bacana, beleza. E criticou também, pô, criticou, beleza. Porque senão é aquela coisa, a pessoa fica muito no sobe e desce. E aí a vida online fica uma complicação, né? Porque a pessoa fez um post, alguém foi lá e elogiou, a pessoa solta fogos. Meu Deus, me elogiaram. Aí ela entra daqui a meia hora no post dela e tem alguém criticando ali. Aí a pessoa vai lá para baixo e fica muito mal por causa da crítica. Então veja como que se a gente vai para o centro, a gente consegue ter um certo equilíbrio maior. Bom, princípio de causa e efeito, né, a outra lei hermética, que diz aqui: toda a causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Bom, esse princípio aqui é muito interessante. Eu já vou dar uma aceleradinha, porque eu acho que eu comecei 3 e pouquinho e já está dando 5 horas. Eu já estou sentindo o frio que está descendo aqui, né? Então a temperatura aqui caindo muito e aí eu estou sem meia, estou sem blusa, vai complicar aqui para a voz, né? Deixa eu ver, tem signos que querem mais elogios para ter boa autoestima. Conhecer alguém de Libra que precisa de elogio, aprovação. Sim, arquetipicamente sim. Por exemplo, o Leão adora elogio, Libra também, porque valoriza muito o outro. Mas a gente tem que sempre lembrar que a pessoa é o mapa como um todo, né? Então a gente tem que olhar toda a energia do mapa da pessoa para entender o quanto ela está suscetível a isso. Mas com certeza, pega Leão, por exemplo, o Leão ele gosta, né, arquetipicamente de estar no palco, de ter luzes, de ter reconhecimento. Então, essa lei aqui da causa e efeito vai dizer o seguinte: tudo tem uma causa. E essa lei é muito interessante porque ela já diz aqui que assim, o acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Ou seja, aquilo que é chamado de acaso é porque você não entendeu ainda. Então isso aqui, por exemplo, a gente entende que esse princípio de causa e efeito, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, você está vendo horas iguais, por exemplo, tem gente que fica vendo horas iguais direto. Você acha que é por acaso? Não. Né? Tem uma causa ali. O que está querendo. E aí a gente já estudou sobre isso. O universo está querendo falar com você de alguma forma. Ele está querendo te dar uma mensagem. Então a grande questão é, primeiro, né, essa lei de causa e efeito vai mostrar para a gente que o que a gente planta a gente colhe. Né? Então tem essa questão ali do que a gente está plantando. Né? Vou dar um exemplo de fruta. Né? A gente está plantando morango, a gente vai colher morango. Se a gente está plantando banana, a gente vai colher banana. Se a gente está plantando abacaxi, a gente vai colher abacaxi. Não adianta achar que a gente vai plantar abacaxi e colher maçã. Né? Não vai acontecer. Então essa questão da causa e efeito vai mostrar que tudo que a gente faz vai gerar um efeito. E todo efeito que está acontecendo tem uma causa. Então a gente pode olhar primeiro, né? O que a gente pode trazer desse princípio de causa e efeito? Primeiro é estar consciente do que a gente está plantando. Então lembra da lei do mentalismo lá em cima que a gente já falou, da lei do mentalismo. Então a nossa mente está constantemente criando a nossa realidade, plantando sementes. Né? Agora você vai dizer, como é que eu vou saber que semente que eu estou plantando? Autoconhecimento, né? Estado de presença. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa ela quer plantar prosperidade, ela quer plantar abundância financeira. Então ela, por um lado, ela está querendo jogar uma sementinha, né, de prosperidade financeira, mas o inconsciente dela, por algum motivo, né, por questões de crenças ali que foram implantadas, está plantando sementes de escassez. Então, se você está plantando uma semente de prosperidade que vem, né, da mente consciente, e você está plantando 10 sementes, 100 sementes de escassez que vem da mente inconsciente, qual vai ser a colheita? Né? Aí o que você tem que entender é qual é o efeito, né, qual é a causa que eu estou gerando. Então, e aí, como eu falei, né, se você olhar para a sua vida, pega aquela roda da vida que eu comentei, que a gente faz no coaching, né, você vai pegar uma área da vida. Vou dar um exemplo, saúde. Né, é uma área da roda da vida, saúde. Saúde e disposição. Imagina que você está olhando lá para aquela área da saúde e você fala, não está legal.
Não, o que eu estou vendo aqui não está legal. É um efeito. Você está vendo esse efeito. Agora você tem que ir na causa. Então, você pode ver um efeito básico do tipo, se eu subo, né, um lance de escada, eu já estou morrendo, né, já estou com a língua para fora, já estou ali não conseguindo respirar, porque eu subi um lance de escada. Né. Se eu tentar correr, né, daqui até ali, 30 metros, eu vou também, né, quase morrer, né, porque eu não estou conseguindo, não tenho energia física. Isso é um efeito que você está olhando ali. Qual é a causa? Aí você tem que ir na causa. Então o que, que você plantou para chegar naquilo? Né? Plantou provavelmente uma alimentação que não está legal, plantou provavelmente o sono que não está legal, plantou provavelmente o não treinar, o não fazer exercício. Né? Aí vai ter esse efeito. Aí como é que você muda esse efeito? Você tem que ir na causa. Você tem que ir na causa. Então esse princípio de causa e efeito é muito interessante para mostrar que nada é por acaso. Né? Então, se a gente vai investigar profundamente, a gente encontra ali uma causa. E quando a gente acha que algo não tem sentido, né? Isso aqui foi o acaso, é simplesmente porque a gente ainda não reconheceu o porquê. Então, isso também ajuda a gente a entender que nada na nossa vida é por acaso. Então, mesmo aquele momento desafiador que você está passando, e isso o mapa astral pode ajudar bastante a gente entender, né? Porque às vezes você fala, pô, não estou entendendo o que está acontecendo, o que está acontecendo, e aquela coisa. Aí você olha no mapa, você fala, ah, Saturnão aqui está querendo trazer um desafio para mim, para que eu possa crescer, para que eu possa melhorar, e assim por diante. Então, mesmo que você não esteja entendendo ainda, né, o que está por trás, saiba que é simplesmente porque você não está reconhecendo. Porque tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Inclusive, é muito interessante notar que a maioria das vezes a gente não entende o porquê de algo porque a gente está naquele momento. Se a gente tivesse uma visão ampla, a gente entenderia o porquê. E eu vou dar um exemplo. Quantas e quantas pessoas, né, já não tiveram essa constatação, né? Você passou por um grande sofrimento. Naquele momento do sofrimento você estava totalmente não entendendo nada, esbravejando, aquela coisa toda. Mas de repente passou 2, 3 anos, 5 anos, e você está num outro momento de vida. Quando você olha para trás, você fala: entendi por que aquilo aconteceu. Entendi o que aquela situação queria trazer para mim. Então a lei de causa e efeito, ela vem lembrar a gente que nada é por acaso, né, que tudo tem o seu porquê, e que a gente tem que estar sempre buscando entender quais são as sementes que a gente está plantando. E que sim, às vezes a gente está colhendo algo que a gente não gosta, que a gente não quer, mas foi porque a gente plantou lá atrás. E o que, que a gente pode fazer? Beleza, estou colhendo algo que eu não quero. Então a pessoa, por exemplo, que constatou, que percebeu que ela não consegue correr 30 metros, que ela vai ficar muito cansada, esgotada e assim por diante, ela não vai mudar isso da noite para o dia, né? Mas o que, que ela pode fazer? Falar, beleza, então eu entendi que eu plantei essas sementes que me trouxeram algo que eu não queria, eu vou a partir de agora plantar as sementes que vão trazer aquilo que eu quero. Aí você vê, eu estou vendo, né, no geral na internet, porque eu sigo uma galera, né, que trabalha a questão de fitness e performance assim por diante. Eu estou vendo uma galera, né, fazendo desafios e pegando pessoas sedentárias e tal, e querendo transformar a vida da pessoa, né? E é muito interessante notar isso, né? Você vai ver aquela pessoa sofrendo muito, né? Ah, você vai ter que ir para academia e levantar peso. A pessoa vai sofrer demais ali e ela vai falar, meu Deus, o que, que é isso, né? Mas o que, que ela está fazendo ali? Plantando sementes diferentes, porque daqui a 3 meses, 6 meses, um ano, ela vai estar colhendo outra coisa diferente do que ela colheu agora. Então o princípio de causa e efeito vai mostrar para a gente que a gente cria a nossa realidade muito ligado à lei do mentalismo. Por fim, e deixa eu ver se é por fim mesmo, é por fim, para a gente ir terminando, vou passar bem rapidamente, o princípio do gênero, né, que diz aqui, né, a lei do Kybalion, o gênero está em tudo, tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino, o gênero se manifesta em todos os planos, o Kybalion. Aí aqui é o seguinte, esse princípio do gênero, a gente está falando de energia, né, e aqui eu vou resumir, né, esse princípio que é o seguinte, o princípio do gênero está em tudo, e tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. E nós, dentro da gente, temos esse princípio masculino e o princípio feminino. Então isso é muito interessante para entender que a gente não tem algo totalmente
A imagem que mais ilustra isso, que inclusive está no meu blog, né, que é a imagem do símbolo do Tai Chi, né, que é aquela bolinha, né, onde você tem que seria meio que um peixe, né, seria meio que uma analogia a um peixe. Então você tem o branco, né, e o preto, que eles se misturam ali, é como se tivesse um movimento, mas no branco tem uma pontinha preta, tem uma bolinha preta, e no preto tem uma bolinha branca. Ali a gente tem, né, o Yang, né, o grande Yang e o grande Yin. E dentro do grande Yang tem o pequeno Yin. E dentro do grande Yin tem o pequeno Yang. E o próprio símbolo do Tai Chi mostra que essas energias elas vão se alternando, né? Porque esse símbolo a gente pode visualizar ele, para quem olhar, entrar lá no site, a gente pode olhar ele girando. Então esses meio que peixinhos estão girando aqui. E a gente entende que isso é uma coisa interessante para a gente entender hoje, né? Que a gente vê muito desses conflitos, né? O que é o masculino, o que é o feminino. Pessoal, o masculino, o feminino, o yang, o yin, está dentro da gente o tempo todo. Nós temos isso. Né? Na filosofia tântrica nós temos ali a Ida e a Pingala, né, que são dois canais, um solar e um lunar, está dentro da gente. A gente tem no mapa astral todos os planetas, todo mundo tem todos os planetas. Não tem o mapa que é o mapa de mulher, o mapa que é o mapa de homem. Não. Todo mundo, todo ser humano tem o mapa com todos os planetas, com os planetas mais ligados a uma energia Yin, planetas mais ligados a uma energia Yang, e está tudo ali. Então aqui é uma coisa interessante ver que dentro da gente temos a energia Yang e a energia Yin. O que compete a nós? Né? Perceber quando que a gente vai utilizar uma em vez da outra, quando que a gente vai dar uma ênfase em uma e uma ênfase em outra. Então, por exemplo, né, a energia Yang tem a ver com a energia do dia. Então, quando amanhece, né, que o Sol está ali, né, na energia, qual que é a nossa tendência? Usar a energia Yang, que é ação, que é levantar, que é fazer acontecer. Quando anoitece, né, qual que é o ideal? Né, qual que é o que seria mais natural? Que a noite é uma energia Yin. Então, o natural é que a gente trabalhe dentro da gente uma energia mais Yin, mais receptiva, né, mais calma, mais tranquila, para que a gente possa dormir. E aí a gente está de acordo com o universo. O que acontece? Muitas pessoas hoje elas invertem isso. Então, por exemplo, tá de manhã, ela quer estar dormindo. Então, o dia, né, o externo está no Yang e ela está querendo estar no Yin, dormindo ali. Depois anoitece, o ambiente, a noite está Yin e ela quer ficar Yang, ela quer ficar acordada de madrugada. E assim, pessoal, isso eu tenho estudado demais. Né? O Matthew Walker, né, que é o que escreveu o livro Por que Dormimos, é a principal referência, e claro, tem várias outras pessoas que estudam e que trazem isso, né? E não tem. O ser humano ele não é noturno, ele não é da madrugada. Né? Tem pessoas que dormem mais tarde e acordam mais tarde, tem pessoas que dormem mais cedo e acordam mais cedo. Mas trocar o dia pela noite, né, não é algo do ser humano. Tanto que a gente falou aqui no início da live, inclusive, sobre o sol, né, e a vitamina D e aquele tipo de. Então imagina se o ser humano, que a gente sabe que precisa da vitamina D, pelo menos no geral, né, talvez tenha ali raras exceções, mas né, pelo menos segundo Matthew Walker é zero, né, o número de pessoas que, por exemplo, poderiam dormir menos de 5 horas por noite. Mas imagina um ser humano que ficasse o dia inteiro na caverna, sem ver o sol, né, e depois só à noite ele vai, né, fazer as atividades dele. O que acontece? Ele ficaria sem vitamina D, né, ele ficaria sem ter esse contato com o sol para produzir a vitamina D. Então não é algo natural. Então esse exemplo foi só para mostrar que dentro da gente o princípio do gênero está dizendo que a gente tem as energias Yin e Yang. E cabe a nós determinar quando vamos usar o Yin, como vamos usar o Yang. Né? E aí a gente tem que entender essas energias, depois eu posso até explorar um pouquinho mais isso, não hoje, porque já são 5 horas da tarde, agora estou vendo aqui. Eu ainda tenho que gravar o podcast de amanhã. Então, cada um de nós precisa ver como que estamos utilizando essa energia. No Tantra, qual que é a ideia? É que a gente equilibra essas energias. Então, por isso que tem um pranayama chamado Nadi Shodhana, onde a gente inspira por uma narina, solta pela outra, inspira, solta, né? Então, vou fazer uma vez aqui para vocês verem.
e assim vai. Temos uma narina solar, uma narina lunar, né? Uma narina que é Yang e uma narina que é Yin. No geral, elas ficam alternando mesmo ao longo do dia. Né? Então, o que se diz é que elas alternam a cada 2 horas. Né? Então, a cada 2 horas, você vai ter uma mudança de uma predominância. Então, você vai ter momentos com uma predominância da narina esquerda funcionando e momentos de predominância da narina direita funcionando. E aí ela vai mudando a cada 2 horas, isso vai mudando. Qual que é a meta, né, do Tantra, por exemplo, que trabalha o equilíbrio das energias? É que a gente tenha que ter momentos que acontecem, alguns momentos, onde a gente inspira igual pelas duas. Porque aí estaria ligado ao canal Sushumna, que é o canal do meio, que é o canal por onde Kundalini sobe. Né? Então, dica aí para a gente finalizar essa live e para premiar, para quem ficou até o final, pessoal, pratique esse pranayama, né, o Nadi Shodhana, ele é muito, muito interessante. Né? Ao mesmo tempo que você vai estar se harmonizando, se equilibrando, se acalmando, você vai estar treinando o seu pulmão, que é importante também. Né? Você vai estar treinando a respiração, treinando o seu pulmão. E mais, né, você vai perceber, você vai ter uma sensibilidade, você vai criar uma sensibilidade para perceber quando o seu organismo está ficando mais fraco, está ficando suscetível a alguma doença. Por quê? Porque o pulmão vai avisar. Né? Quando você estiver fazendo um Nadi Shodhana, né, e você perceber que você está conseguindo inspirar menos ar, que o pulmão parece estar meio travado, e assim por diante, você vai perceber que o seu corpo está ali, está te dando os sinais de que alguma coisa que não está legal. Olha lá, noto que a minha narina esquerda está sempre melhor. Então perceba, né? Vai trabalhando essa energia, porque o ideal é a gente ter um equilíbrio. Né? Então é uma coisa que você pode fazer de manhã, por 5 minutos, fazer o Nadi Shodhana. É um exercício respiratório que por si é muito bom. Né? Deixa eu ver. Mas talvez possa ser estrutura minha mesmo, eu vou testar. Então, tem pessoas que vão ser mais lunares, pessoas que vão ser mais solares. Isso vai acontecer. Veja também, né? As situações. Inclusive, a gente pode influenciar, né, dentro do Tantra quando a gente quer uma energia mais solar. Aí você faz um Bhastrika só com uma narina. Né? Você está carregando essa energia. Aí você quer uma energia mais lunar. Então você faz o Bhastrika com uma narina só. E você vai se equilibrando ali. Bom, essa é uma magia maravilhosa, mas é isso, pessoal. Acabou minha água aqui. Sequei o copo d'água que estava cheinho. Muita, muita gratidão para quem ficou aí até o final e aí recebeu aí essa dica, né? Faz esse pranayama que vai ser muito legal. Depois comenta comigo ali como que está sendo o seu resultado. Essa foi a live para a gente falar dos princípios herméticos. Né? Eu sei que tem muito mais para falar. Também recomendo, né, que vocês assistam o que a professora Lucilena Galvão trouxe. Ela tem várias palestras, ela tem um livro que ela fez também sobre o Kybalion comentado. A Flaviana colocou, precisamos de um curso, que tal? Olha, Flaviana, eu vou te dizer uma coisa, eu tô aqui na plataforma, né, que a plataforma chama Deduz, e eu estou estudando aqui umas coisas e tudo, e eu quero sim fazer um monte de curso, eu quero criar um monte de curso. Eu preciso só dar esse pontapé inicial. Um deles eu já dei, né? Que eu gravei uma videoaula para falar sobre como criar um mapa. Eu quero colocá-la ali, eu quero fazer ele até gratuito. Então, assim que eu conseguir me harmonizar, que eu conseguir, como eu posso dizer, engatar essa coisa de criar curso, pode ter certeza que vai vir muita, muita coisa. Né? Então, eu preciso só pegar aquele jeito, porque eu sou mais acostumado a dar curso ao vivo. Né? Então a gente fazer ao vivo, mas eu quero dar os gravados também. Então eu estou nessa minha harmonização ali para aprender. Estou aqui, estou com a página da Eduz aqui aberta, já fiz aqui uns 3 cursos deles aqui, né? E aí estou aprendendo para poder lançar tudo isso. Então é isso, vou ficando aí. Quero essa videoaula do mapa, então ela já está gravada, em breve eu vou disponibilizar aí para todo mundo. Vou ficando por aqui, pessoal. Um beijão. Vou gravar o podcast agora, então você que não está no podcast Astrologia e Tantra, segue lá para você poder todo dia ter uma reflexão astrológica. Já sabemos que amanhã, né? Hoje temos um dia pisciano incrível, uma noite pisciana incrível, e amanhã a gente vai ter o dia inteirinho com a Lua em Áries. Né? Então vamos entender como que essa Lua em Áries vai trabalhar no nosso fim de semana. Beijão, pessoal. Muita gratidão. Namastê, Harion. Tchau, tchau.